Os apóstolos funcionavam como agiotas divinos e a própria Bíblia do cristianismo prova isso. Abre aí a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Essa atitude do apóstolo Pedro me parece um tanto familiar. Não te parece familiar? Sabe quem tem essa mesma atitude que o apóstolo Pedro? Sim, exatamente. Apóstolo Flavinho do Pneu, que tem esse vulgo por ter colocado milhares e milhares de X9s e caloteiros no pneu e tacado fogo, vulgo micro-ondas, em alguma favela aí do Rio de Janeiro. Que feio. Você acha bonito isso, né? Vamos ver o que Jesus achou quando os próprios apóstolos quiseram colocar uma cambada de samaritanos no micro-ondas? Vamos ver então. Vamos ler agora aqui junto Lucas capítulo 9, versículos 51 até 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Que é outra, João capítulo 8, versículos 6 e 7. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eu tô ligado que a maioria de vocês já viram e reviram esse mesmo capítulo, essa mesma passagem, esse mesmo ensinamento de Jesus. E vocês insistem em ignorar, porque isso tesoura muito do rolezinho de vocês, né? Nessa passagem de João 8, se você reparar, Jesus é emboscado, ele é encurralado numa situação ali que seria comprometedora politicamente pra ele. E ele escolhe salvar uma mulher, independente do motivo, por motivo nenhum. Enquanto no capítulo 5 de Atos, o apóstolo Pedro simplesmente decide usar o poder divino que foi dado a ele pra causar a morte de 2 pessoas, 2 fiéis, 2 discípulos do que Jesus pregava, do que Jesus ensinava. Simplesmente por dinheiro, cara. Simplesmente porque ele queria dar exemplo, ele queria causar o terror. Isso é narrado nessa parte em Atos. A comunidade ficou em pânico, em terror. E esse era o exemplo que ele queria passar. Que sirva de exemplo. Esse casal morreu porque mentiu para o Espírito Santo. Sendo que Jesus não era nem isso que Jesus queria, cara. A gente vê em João 8, não era isso que Jesus queria. Simplesmente. Então o que eles estavam fazendo matando um casal? Sendo que Jesus perdoou o adultério de uma mulher. Você entende? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Agiotas simplesmente bota o casal no pneu, taca fogo e fala: ó, que sirva de exemplo isso aqui, viu? Quem for pego mentindo, metendo louco aqui, ó, não tá pagando, sendo caloteiro, ó, vai ser os próximos aí, ó, tá vendo? E só pra finalizar, porque esse vídeo aqui já tá ficando muito longo, quer outra também? Quer mais uma? É a última já. Vamos lá, hein? Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, em que Jesus passa aos 12 apóstolos a missão deles. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça
dai. Ou seja, fica bem claro o ponto de vista de Jesus sobre a importância do dinheiro no meio religioso, no meio de cura, no meio de caridade, de prosperar entre as pessoas que acreditam em você, sabe? Você não precisa coagir alguém dos seus fiéis que acreditam na palavra que você passa, que você aprendeu por gerações de apóstolos. Você não precisa coagir esse fiel a te dar dinheiro, a não ser que você tenha interesses, né, por trás dessa coerção, usando a palavra que Jesus nos deixou como herança. E também, um detalhe que é importante ser lembrado e citado aqui nessa conclusão de vídeo é que é uma herança que Jesus deixou como opcional pra gente, principalmente pra nós que somos brasileiros. Até porque o Brasil é um estado laico, ou seja, não temos uma religião que guia as decisões legislativas, executivas e judiciais do país. Ah, mas a lei de Deus é acima de tudo, acima de todos. Tudo bem. Se por acaso você via Jesus, né, Deus, na sua forma física, de corpo e espírito, na Bíblia, sendo intolerante, xingando em comentários de posts de outras religiões, destruindo templos de outras religiões. Pelo contrário, a gente vê até o contrário, a gente vê Jesus sendo o oposto de intolerante, defendendo a tolerância e o amor acima de tudo. Né? Nós não víamos, por exemplo, Jesus indo no post do Instagram de algum romano aleatório e impondo a palavra como verdade absoluta. E se alguém falava, não, desculpa, eu sou da Umbanda. E aí Jesus pregava a palavra mais agressiva, de forma mais agressiva, repreendendo, tá amarrado em nome do Senhor Jesus, tá amarrado em nome de mim mesmo. A gente não via até porque não existia Instagram. E também a gente não via Jesus fazendo isso em formas adaptadas do Instagram da época, sabe? O que a gente via, por exemplo, na passagem do livro bíblico de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11, eram os apóstolos como agiotas divinos. E é por isso que a teologia não quer que você saiba que